Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje a palavra de Deus, ela nos convida a uma pergunta simples, mas com uma profundidade transformadora. O que acontece dentro de nós quando Jesus se aproxima? Alguns o veem, outros conseguem reconhecê-lo, mas poucos, meus irmãos, testemunham. Não saia deste vídeo agora, porque o Senhor vai falar conosco. Ele continua se aproximando da nossa vida para nos encontrar. E talvez este dia tenha chegado para nós, meus irmãos. Refletiremos sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Fala a Deus que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conhecer Jesus. Meus irmãos, este evangelho que nós acabamos de ler, ele nos coloca diante de uma cena emblemática. João Batista vê Jesus se aproximar. E ver aqui, meus irmãos, não é apenas enxergar com os olhos, mas enxergar com a alma. É reconhecer. E quando reconhecemos, somos imersos numa profunda experiência espiritual. João então proclama com uma voz firme: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós percebemos claramente aqui, meus irmãos, que ao chamar Jesus de Cordeiro, João nos remete a toda a história da salvação, ao Cordeiro da Páscoa, o sacrifício que nos liberta e nos reconcilia, e a entrega silenciosa que salva. E ao proclamar essa verdade, João está nos ensinando que Jesus não vem apenas apontar o pecado, ele vem carregá-lo e também vencê-lo. Ele não retira apenas as nossas culpas individuais, meus irmãos, mas o pecado do mundo, sobretudo o pecado da incredulidade, assim como tudo aquilo que desfigura toda a humanidade e faz com que rompamos a comunhão com Deus. Mas João faz uma afirmação impactante. Ele diz que também ele não conhecia. Ele não conhecia Jesus. Meus irmãos, isso nos revela aqui algo muito importante. Que conhecer Jesus não é algo automático, nem mesmo para os religiosos. João conhecia as Escrituras, ele conhecia a promessa, mas precisava da revelação do Espírito Santo. E o que isso quer nos dizer? Que ninguém conhece, meu irmão e minha irmã, verdadeiramente Jesus apenas pelo ouvir falar. É o Espírito Santo quem o revela, como também revelou a João. Logo após, João vai testemunhar que viu o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Vejam, aqui está um sinal decisivo. O Espírito não apenas toca Jesus, ele permanece nele.
E isso revela que Jesus é o enviado definitivo. Ele é o ungido de Deus, aquele sobre quem repousa a plenitude de Deus. E quando João vê o Espírito permanecer em Jesus, ele entende que o tempo da espera acabou, que Jesus é o cumprimento da promessa e que a sua missão chegará ao fim, pois ele veio para preparar, para apontar e testemunhar o Senhor. É exatamente por isso que tudo vai desembocar naturalmente nesta afirmação final. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Irmãos, João nos ensina que o testemunho não nasce do entusiasmo, mas de uma experiência verdadeira. João não fala porque ouviu dizer, ele fala porque ele viu, ele reconheceu e foi transformado. Assim como João, todo aquele que realmente se encontra com Jesus não consegue mais guardar essa verdade somente para si. Ele vai testemunhar, irmãos. E São João da Cruz vai nos ensinar que a fé é a união de Deus com a alma. E João Batista viveu isso. A fé o conduziu do não conhecer ao testemunhar. E hoje esta palavra, ela nos confronta com 3 movimentos espirituais: o ver, o reconhecer e o testemunhar. Talvez você ainda esteja no estágio de quem vê somente Jesus de longe. Talvez você ainda diga como João, eu não o conhecia. Mas o Espírito Santo, ele está aqui para revelar. Então, não feche o seu coração. O Cordeiro de Deus, ele continua se aproximando. Ele continua tirando o pecado. Ele continua nos oferecendo uma vida nova, irmãos. Não deixe Jesus apenas passar diante dos seus olhos, fazendo com que você apenas o veja. É preciso reconhecê-lo, permitindo que ele se aproxime do seu coração para conhecê-lo verdadeiramente. E quem o conhece, nunca mais o deixará, irmãos. E quem o conhece, não consegue mais guardar essa verdade só para si. Ele simplesmente transforma a sua própria vida num grande testemunho, se tornando assim luz para o mundo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e também amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, meus irmãos, graça e paz.